Um, dois, três. Bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Hoje, episódio número 50, é isso, Du? 50, né? Caraca, velho, já chegou, né? Esse número tão expressivo que acho que a gente pode dizer, né? E não poderia ser diferente, né? Vamos trazer mais um convidado muito bom aqui para me saber até... Eu estava conversando com ele antes das câmeras, que eu tenho um certo... Tinha um certo preconceito com alguns assuntos que iremos falar. Não vou adiantar. Então vamos apresentar aqui meu amigo William Fischer. Seja bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Espero que seja um tempo produtivo, né? Não só para mim, como para você também, que a gente possa contribuir, né, para aquilo que você está buscando, entender um pouco da carreira, da fé. Tudo mais, né? E dessas que coisas. É muito importante, né, William? Isso aí hoje em dia, né? Parece que não, mas as duas caminham juntos, né? Tanto o trabalho, fé, vida, tudo tem que trabalhar em conjunto, né? Exatamente. Essa forma que eu tenho mantido a minha vida, né? Mantido o meu trabalho, as minhas coisas diárias, entendeu? Por mais que a gente tenha falha, que a gente tenha defeitos, né? Mas a gente procura manter sempre a melhoria contínua, né? Coisa da forma correta, melhorar sempre buscar se aprimorar, né? Sim. Ser melhor como ser humano, como pessoa. E assim Sim. A gente leva a vida o dia a dia, né? Vamos lá. Então comece primeiro. Quem que é o William? Você é daqui, de São Roque? O que você faz? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós aqui. Você falou que deve falar, eu sou de São Roque. Tem gente, cara, que passou aqui, cara, não, então você é de São Roque. Não sou. Falei, pô, agora você me quebrou a coisa. Não, mas eu sei que é. Eu não vou te deixar nessa, não. Não vou te deixar nessa, não. Bom, eu sou nascido e criado em São Roque, de uma família simples, né? De um pai mecânico, uma mãe do lar. Sou segundo de 4 irmãos, né? E venho de uma família toda, vamos falar ela, bem simples, e onde eu consegui me sobressair um pouco, né? Não só profissionalmente, como família, tudo, com relação aos meus. Certo? Mas isso tem tudo a ver com o estilo de vida que eu busquei, que eu procurei, que lá atrás foi o que modificou a minha vida, né? Hoje eu tenho um escritório de contabilidade, inclusive em dezembro do ano passado completou 20 anos já de estabelecimento aberto. Então você não se formou aqui em São Roque, nada? Você teve uma formação fora? Me formei, eu tenho uma história de profissional muito bacana, André. Se me permitir, a gente começa a falar. Estamos, né? aqui, ó. Já pego até minha água aqui e já começo a tomar. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar ali no posto Avenida, ali na Marginal. Hoje é do Castro, ali perto da loja 100, como lavador de tapete e lavador de pneu de veículos. Com 11 Sério, anos, cara? Olha só. 11 anos. Tinha um lava-rápido ali do Marcão e eu trabalhava já nessa função. E o meu sonho era passar para fazer trabalho interno no veículo, para passar silicone. Sabe, silicone no painel. Sim. Então, eu queria ser promovido para aquilo ali e eu batalhei para ser promovido para passar silicone. Ah, legal. E daí você não vai mexer mais com água, não vai trabalhar mais no frio, e eu comecei a trabalhar ali. Dali, acabou que o Lava Rápido fechou, eu fui ajudar meus tios numa marcenaria fabricando... Quantos anos tinha nessa época, mais ou menos? 11 anos. Fui ajudar meus tios numa marcenaria que eles fabricavam brinquedo de criança, carrinho, caminhãozinho, aquelas coisas lá, né? E aí a única coisa que eu tinha que fazer era furar as rodinhas, com o meio do miolo das rodinhas, colocava lá. E um dia eu furei as rodinhas todas tortas. Os carrinhos ficaram mancos. Antigamente não tinha celular, né, para filmar isso. E aí não foi, percebi que aquilo ali não era para mim, né? Uhum. E aí fiquei batalhando, um emprego, até que o meu irmão, através de uma amiga dele, a Ana Maria, arrumou um emprego para mim na Orgalex, que é um escritório antigo de contabilidade que tem em São Roque. E eu entrei lá com 14 anos, né? Entrei como office boy, e aí eu fui, por conta de expertise, por conta de... Eu sou uma pessoa muito ativa, nunca ninguém precisou pedir para eu fazer nada. Proativa. Entendeu? Se eu estava trabalhando, minha função era office boy, eu via um clipes no chão, eu ia lá juntar, não precisava ninguém mandar fazer. E assim eu fui
galgando o meu espaço, passei para função de caixa eu fui auxiliar da diretoria, ajudando um outro senhor que também já era auxiliar, porém já tinha uma idade mais avançada. E aí esse senhor aposentou, eu fiquei no lugar dele, né? E fui crescendo tanto na empresa, ganhando confiança dos meus patrões, que tanto que quando o meu chefe, que era um dos donos, aposentou, eu fiquei na função dele, no cargo dele, porém recebendo o meu salário. É boa. Sério, foi bom. Meu salário de empregado. Mas eu não Sem tenho... informação também ainda. Sem informação. Sem informação. Eu não tenho do que reclamar, porque ali eu conheci muita gente, né? Ali eu conheci através do seu Hélio Arruda, que hoje já está na glória, uma pessoa muito boa, que me ajudou demais, sabe? Eu tenho, assim, uma gratidão eterna por ele, pela família dele. E também o alemão, o José Carlos Cristanello, também, que me ensinou muito, ensinou demais, né? E ali, com 14 anos de trabalho, eu já querendo alcançar voos maiores, né? Eu já estava preparando o meio campo já para eu querer montar meu escritório. E um dos donos lá, que a gente meio que bati de frente, perguntou se eu queria montar um escritório, se eu tinha intenção. Falei, claro, não vou ficar empregado a vida toda. Lógico. Não essa, né? E aí ele simplesmente pegou e me demitiu, né? Me demitiu porque eu tinha aberto uma empresa para uma tia minha. Inclusive ainda tem essa empresa, o Ferro Velho, lá atrás da Carambi, ali embaixo na Marginal. Sim. Que pegou fogo. Ah, sim, sim. Lembra que pegou fogo? Lembro. Ali é da minha tia. Foi aquela empresa, foi a primeira empresa que eu abri, né? Porque ela me pediu, fui ajudar ela a abrir, porém eu abri com o documento do dono do escritório. Foi a minha falha. E ele me demitiu, só que ele não levou em consideração o ser humano, né? Ele me demitiu em janeiro de 2005 e a minha filha nasceu dia 20 de dezembro de 2004. Ou seja, ele me demitiu, eu já tinha recebido 13º, já tinha feito acordo um tempo atrás, ou seja, foi um tempo difícil. Não levou em consideração nada nessa questão. Tudo o Isso, trajeto que você passou, né? E não levou em consideração tudo que eu fiz, tudo que eu ajudei no crescimento, entendeu? Tudo lá, porque todos os clientes me conheciam, tudo, eu visitava todos, né? Então, eu tinha uma função bem bacana no escritório. Conheci de tudo um pouco, fazia de tudo um pouco. E aí eu fui demitido, e aí foi onde eu fui procurar o seu Manuel, do posto do Mané, que também já era meu amigo, que quando office boy eu ia no posto, sentava na mesa dele, tomava café com ele, e me xingava. É um network, né? Entendeu? E é uma pessoa que me abriu as portas, entendeu? Eu tenho Uma gratidão. uma gratidão com o seu Manuel, já falei para os filhos, já falei para a esposa, né? Que para mim foi meu segundo pai. O seu Hélio foi meu segundo pai para me ensinar. O primeiro com quem eu aprendi mais foi Jesus. O seu Hélio foi aquele que me ensinou os caminhos profissionais. O seu Manuel foi aquele cara que falou, não, vem aqui que eu vou te dar um empurrão, né? O seu Manuel. Aí eu saí, ele colocou o posto para reformar, o posto da Marginal. Ele falou, só posso te contratar em agosto. E eu fiquei nesse período de janeiro até agosto desempregado. Nossa Senhora. Aí vem a fé. Aí vem a maior testemunho da minha fé, onde eu experimentei a mão de Deus na minha vida, onde tudo transformou a minha vida, foi nesse período de janeiro de 25 a agosto de 25. Eu já estava na igreja, já fazia 2 anos, na Igreja Metodista em São Roque, e ali a gente tinha um grupo de oração de toda terça-feira, e a gente colocava alguns pedidos de oração, papelzinho, essas coisinhas aí, né? E aí eu pedi direção para Deus, o que eu faria da minha vida. Eu tinha 2 carros bons, adquiridos no trabalho, 2 filhos, o Gabriel e a Maria Eduarda bebezinho com 1 mês. E aí eu comecei a trabalhar com compra e venda de veículo. Eu vendi um carro e fui no leilão em São Paulo, em 2005. Eu e meu irmão mais velho. Comprei um carro, trouxe um carro, vendi esse carro. Comprei por 2, vendi por 10. Caraca, 10. Nossa, que coisa louca. Não, Que coisa louca, cara. Isso aqui que eu vou... E aí eu comecei a trabalhar nisso. E aí minha mãe me vem com a história, não, eu quero vender a casa. Eu tinha construído em cima da casa da minha mãe. Usei meus recursos e fiz. E aí minha esposa, e agora? O que a gente vai fazer? Onde vamos ficar?
Aí Deus abriu as portas na nossa vida, arrumei um comprador, arrumei uma pessoa que me emprestou o dinheiro que eu ia precisar para compor, para comprar um outro imóvel. A pessoa me emprestou. Na verdade, ela emprestou para mim, só que era o comprador que precisava do dinheiro. O comprador da casa precisava do dinheiro. Olha só, olha que loucura. Aí eu emprestei o dinheiro da mulher que ela confiava em mim, Dona Nela. E aí, quem comprou a minha casa foi um tio da minha esposa. E faltava esse dinheiro que ela me emprestou, os 10 mil reais. Eu peguei esse dinheiro, o que eu reformei a casa da minha mãe praticamente eu perdi, fiquei com uma parte, eu gastei 20, fiquei com 10. E aí, minha mãe achou uma outra casa para comprar, ela comprou uma casa à vista, os 10 que sobrou para mim, aí apareceu um apartamento na Vila Nova para comprar. Era 18 mil, apartamentinho, sabe aqueles prédios da Vila Nova? Sim, sim. Peguei os 10, dele de entrada os 10 e fiquei com o carro para vender, para comprar, para quitar esse apartamento, né? E aí eu vendi o carro e estava indo pagar a mulher, orando. Isso é testemunho, tá? Orando. Fui com o dinheiro pagar a mulher, ali na Junqueira. E aí Deus falou comigo. Quando eles falam que Deus não fala, Deus fala assim, né? Ele falou comigo: eu sou a provisão na tua vida. Crê, confia, apenas confia. Não deu o dinheiro todo a mulher. Liguei para minha esposa: olha, eu não vou pagar a mulher toda. Você é louco, não, imagina. Eu, não vou pagar. Eu vou oferecer para ela parcelado o valor. Eu vou dar 2 mil reais para ela. Mas, Sônia, é ela que tem que definir se aceita os 2 mil ou os 8 mil que está faltando. Porque se eu desse os 8, eu ia ficar descapitalizado para fazer o meu negócio de carro. Mas você não teria como sustentar. Não teria como me sustentar nesse período. E aí eu fui, falei: olha, eu não tenho, não posso te dar os 8 mil, expliquei a situação, eu tenho 2. Pode ser? 4 parcelas de 2, tá bom. Olha só, cara, que foda, eu tenho velho. 2 mil para mulher. E fiquei com 6. E aí eu fiquei nesses 5 meses trabalhando com os 6. Compra carro, vende carro, compra carro, vende carro. E eu tinha que pagar a mulher todo dia 30. Era dia 28, às vezes eu estava com o carro sem vender. Nossa senhora. Sério. Já bateu o desespero, Sério. automaticamente colocando Não na batia mão. desespero, Não. né? Não batia, porque eu estava confiando naquele que me propôs fazer aquilo ali. Entendi. E ele me honrou. 2 meses dos 4, eu vendi o veículo no dia 29. Que eu tinha comprado no leilão, eu vendia dia 29. E aí eu pegava o dinheiro, pegava o que sobrou de lucro do veículo, sustentava a minha família e ainda pagava a mulher. Sobrava dinheiro, eu ia lá comprar outro carro. E assim foi até o mês de agosto. No mês de agosto, praticamente, eu descapitalizei. Eu comprei um carro para minha esposa, financiado, do mesmo carro que eu tinha vendido para ela, que era um Corsa dela, que eu peguei para fazer a negociação. Comprei um Corsa para ela e o Samuel me contratou para trabalhar no posto. Agora você vai ficar aqui no meu escritório, eu vou te dar uma moto, eu vou te dar condições, gasolina, e você vai terminar os seus estudos de contabilidade e você vai cuidar das minhas empresas. De agosto a dezembro eu terminei meus estudos, né, que eu tinha para fazer o técnico de contabilidade em 2005, na época. Terminei os estudos, ele me deu uma portinha ali no Del Posto lá hoje, no canto de cá perto do Mercado São Roque, me deu as mesas, computador, armário, inclusive tem até hoje, 2 armários e uma banquinha que ele me deu lá no começo, e me deu as empresas para eu cuidar. Aí em janeiro de 26 eu já estava com o escritório aberto, com as empresas dele cuidando, né? E a minha esposa, que também já tinha sido demitida do escritório, acabou a licença maternidade, ela foi demitida. A renda que ela tinha, com a renda que eu tinha do escritório, descontando aluguéis, as despesas que tinha, era a mesma renda que eu tinha quando eu era empregado. Ou seja, Deus supriu todas as nossas necessidades, desde que eu perdi o emprego até o dia que eu montei meu escritório. Entendeu? Sim. E dali em diante, as coisas só foram acontecendo em nossas vidas, né? De acordo com a vontade que Ele tinha para nós, de acordo com aquilo que eu esperava do Senhor. Aí o escritório foi só crescendo, eu saí dali, aluguei uma casa com um escritório já maior, e aí um indica o outro, um indica o outro, um indica o outro. Hoje eu estou aí com 20 anos de casa. contabilidade, né? 6 pessoas trabalhando comigo e uma vida praticamente estável. Podia alcançar
voos maiores? Poderia, tenho capacidade para isso, conhecimento para isso, mas eu não quero, porque hoje em dia, infelizmente, você não tem mão de obra para trabalhar. Ah, isso é complicado. Quanto mais empresa, mais coisas eu pego, mais difícil fica para eu cuidar, porque sobrecarrega muito mais, né? E para você também ter qualidade de vida também, né? Exatamente. Da forma que eu escolhi para viver hoje em dia, né? Talvez a gente chegue na conversa a falar disso aí. Não vale a pena para mim ter mais coisas assim desse tipo. Então aqui eu estou te dando um testemunho do que Deus fez na minha vida, né? Desde o início da minha carreira profissional. Então tá, então vamos já começar então a entrar um pouco nessa parte de espiritualidade, vamos dizer assim. Foi através de você falou que 2 anos antes você começou a frequentar ou não? Quando veio o problema? Eu sempre fui de família evangélica. Certo. Meu avô foi pastor da Igreja Brasil para Cristo, ali no Jardim Bandeirantes, que praticamente, vamos pôr, 70% das igrejas que tem em São Roque saíram da igreja do meu avô, exceto a igreja que eu estou, que era antes da igreja do meu avô. Mas, por exemplo, Comunhão Rara, algumas Assembleias de Deus, outras igrejas do Brasil para Cristo que tem em São Roque, tudo saíram da onde era a igreja do meu avô. Certo. Então, eu lembro de pequenininho, 1, 2 anos. Mas você não era praticante, você era mais... Não, eu ia com meus pais. Ia com meus pais, né? Então, hoje a gente fala, né? Temos os cortes. Faz um podcast, temos... E eu ainda às vezes vem os cortes na minha memória das vezes que eu ia na igreja como criança, com 1 ano, sem andar. Hinos, as coisas que eram cantadas na igreja do meu avô, eu lembro até hoje. E às vezes eu ministro essas músicas na minha igreja, entendeu? Sim, que eu vi uma vez, até e aí, comentei. cara, isso aí vem na memória. Aí eu afastei, você fica jovem, afastei um pouco da igreja, casei, depois que eu fui voltar. E eu voltei, isso eu não contei, voltei para a igreja depois de um acidente que eu sofri na minha casa. Como eu falei, construí na casa da minha mãe, eu estava colocando... terminando a construção, eu ia colocar o plug da antena. Sabe aquele cabinho da antena? Eu subi no telhado no dia uns 3, 4 vezes. Na última vez eu fui colocar o plug, eu sentei no telhado e fiquei parafusando. Aquela telha cedeu comigo, eu caí do telhado. 3 metros. Nossa Senhora. 3 metros para baixo, na Vila Nova. Só que eu caí, não simplesmente caí, eu caí entre uma mesa de granito e uma escrivaninha, num pedaço de 50 centímetros. Eu caí no meio. Dei com a cabeça, essa parte da cabeça, no canto da mesa, quebrou o granito. Quebrou. Também? Trincou trincou. Essa mesa ela tem até hoje na minha sogra, com a quina trincada. E daquele dia em diante, no domingo mesmo, eu fui para a igreja, fui para agradecer. O meu irmão sempre me chamava para ir na igreja metodista, e eu fui para agradecer o livramento que Deus me deu, e ali eu cheguei, ali eu fiquei. Ali Deus mudou a minha vida. Ali você está com quantos anos aí? Desde 2003. Tá, 2003. 22 anos já que eu faço parte da igreja metodista. Então, ali que mudou toda a minha história. E teve alguma coisa, um porquê foi convidado ali? Porque assim, se o seu avô era... Bom, vamos entrar já nesse assunto. Qual a diferença de uma igreja evangélica para outra? Foi uma das coisas que eu até tinha falado com vocês, né? Porque eu vejo lá, tem a Comunhão Rara, Metodista... Tem a Batista, tem diversas denominações, a Universal, tudo, né? Sim. O que difere uma da outra, primeiramente? Bom, eu fui para Metodista porque, vamos lá, meu avô era pastor e eu acompanhava meu avô como pastor. E era muito difícil as coisas lá atrás. E eu via que o meu avô perdia domingos de almoço, porque meu avô, hoje nós fazemos um podcast, meu avô ele fazia programa na Rádio Universal. Todo domingo, 1h da tarde, ele estava na Rádio Universal falando a palavra de Deus, meu avô. E aí, aquele domingo, a gente ia na casa da avó para almoçar. E o vô nunca estava. O vô nunca estava porque o vô estava fazendo a obra. E aquilo, como criança, você não vai entender. Não vai compreender nunca. Né? E os adultos, às vezes, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Porque o pai não está aqui, porque eu podia estar aqui. Tá? E aí, aquilo vai ficando. E aí, eu fiquei um pouco com um bloqueio. Até que aconteceu o acidente, o meu irmão já frequentava a igreja metodista, e ele sempre me convidava, né? Meu irmão tinha um dom de convidar as pessoas. Às vezes a gente não convida, né? Aí a pessoa aparece na igreja, quem te convidou? Ninguém. Eu vim por o que eu vim. Mas o que nós temos que fazer simplesmente é convidar. O restante é obra do Espírito Santo.
Não sou eu nem você que vai fazer isso aí, Uhum. porque eu sou falho e você também. Sim, com certeza. Mas quem convence, quem converte é o Espírito Santo de Deus. E aí eu fui na igreja metodista e aquela noite a palavra que o pastor pregou, o pastor Juscelino na época, falou muito comigo, né? Falou muito comigo e ali eu fiquei. E ali Deus mudou minha vida, Deus mudou minha história e dali para frente eu fui outra pessoa, né? Passei a ser outra pessoa e é um constante melhorar de Sim. Deus na minha vida. Tá, entendemos mais ou menos então como você Aí, foi lá, com né? relação à pergunta que você me fez, Isso. tem várias denominações. Tem os que são pentecostais, os que são neopentecostais, os que são mais tradicionais, os que são mais liberais. A igreja do meu avô era uma igreja pentecostal. Então, vamos dizer assim, são mais avivados, mais barulhentos, né? Fazem oração mais alta, oram em língua e fica um culto mais avivado, mais, vamos dizer, mais barulhento, né? Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e algumas outras denominações também. A metodista é mais tranquilo, é mais tradicional, né? Não deixa também de falar em língua, de orar em língua, essas coisas, mas eles são mais tradicional. Então, pelo que eu já estava acostumado antes com meu avô, aquilo me atraiu mais. E a história do metodismo, John Wesley, tudo que aconteceu através da vida de John Wesley, onde surgiu o metodismo, né? Você que gosta de ler e estudar, você podia estudar, você vai entender Com certeza. um pouco quem Com foi certeza. John Wesley, o que ele fez, o que ele revolucionou na Inglaterra e trouxe o metodismo para o Brasil. E aí eu me encontrei na metodista. Eu vi algo, não sei se daí bom, também obviamente que foi através da internet, né? Mas que tem umas que utiliza o Velho Testamento, umas que utilizam o Novo Testamento. Aí até entra naquele assunto que eu estava antes das câmeras ligadas, né? Que eu falei para você que eu estava vendo aquele David Leonardo, né? Que falava que algumas coisas que é praticada por algumas que era para aquela época, mas que hoje não se serve mais, sei lá, não vou citar para até não entrar em... Se a gente for falar, a gente acaba criando um certo desconforto em algumas denominações, né? Por exemplo, Congregação Cristã no Brasil, eles não têm o costume de comemorar o Natal. E aí tem aquela questão, a Assembleia de Deus, a mulher senta de um lado, o homem senta do outro, né? Mas Jesus veio, depois que Jesus veio, mudou tudo isso aí, né? O véu se rasgou. Então, a partir dali, todas essas coisas ficaram para trás, tudo mudou. Ele veio para transformar, né? Ele veio para me dar vida eterna, salvação, e você não pode ficar só nas doutrinas do Antigo Testamento, do que tinha lá atrás. Aquilo funcionou como você me falou. Lá Naquela atrás, época, determinada época. Naquela época, né? Então eu não critico, eu respeito cada uma. A Assembleia de Deus, a congregação é uma das maiores denominações. Eu sou apaixonado pelos hinos, pela questão musical, instrumental que eles têm. Eu não sei se você tem interesse em conhecer. Um dia seria até interessante você ir na congregação lá no Brás, que é a maior que tem. Eles têm lá, às vezes, a banda com 3.000, 4.000 músicos. Nossa Senhora! Tocando instrumentos. Entendeu? É a coisa mais linda do mundo de ver. Mas eu não concordo com algumas coisas, mas eu respeito. Eles têm a doutrina deles. Cada um encontra seu lugar, né? Mas seu momento. Eu sou mais aquilo que o Jesus manda fazer, aquilo que ele escreveu, aquilo que... Inclusive, até quando eu agora estou frequentando aquela de Sorocaba, né? Estava comentando contigo. Cara, eu tinha um preconceito, não vou falar para você, como já também falei anteriormente, com a igreja evangélica. Não sei, que nem você até me falou assim, muitas vezes é a culpa do próprio ser humano, né? Que fala coisas... Muitas vezes não, a maioria das vezes. 90%, não tem como falar que eu quero ser gentil para não falar direto, né? Então, mas depois que você conhece, cada uma tem a sua beleza, né? Que assim, eu que gosto muito de praticamente todas, gosto muito do catolicismo pela tradição, eu acho bonita a tradição deles. Do espiritismo também eu gosto de todas as partes de caridade que são feitas, desde Chico Xavier, de Valdo Franco, tudo que eles fazem também, fizeram, né? E agora conhecendo a evangélica também, eu gosto muito das canções
eleva você, coisa que eu não encontrei em nenhuma. Isso eu sempre falo agora para todo mundo. Você chega lá, pô, os primeiros 20 minutos, aquela música que estava acostumado... Pô, e eu ali, né, estava acostumado com aquela coisinha católica ou espírita, que é uma coisa bem quieta. Fiquei até meio assustado. Levanta a mão, porra, levanta a mão. Mas eu não estava acostumado, mas para mim agora, nossa, é maravilhoso, cara. Te eleva o espírito, eleva tanta coisa. Que eu posso te falar? Lógico, pode. Tá, que eu te posso dar, assim, de conselho? Se entrega. Comecei. Agora, daí, entendeu? A primeira vez é meio difícil. E tem uma palavra vergonhinha. e tem uma palavra que você ouviu muito aí há um tempo atrás, né? Você falou para não falar de política, mas é a palavra que conheceis a verdade vos libertará. Com certeza. A partir do momento que você conhecer, que você se aprofundar mais no Evangelho, você vai entender algumas outras coisas que você mesmo acabou de citar aí, que você gosta. Sim. E aí você vai começar a entender algumas coisas que você vai ver que aquilo ali não tem efeito, tá? Não tem efeito. Porque você está conhecendo, passando a conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, tá? Não estou falando de espiritismo, de catolicismo, não. Estou falando de Jesus Cristo. A hora que você conhecer realmente, aí você vai começar a entender algumas coisas, né? O que está na Bíblia, o que está na palavra. Você está estudando a palavra, você vai começar a entender aquelas coisas, vão começar a fluir na tua cabeça, você vai começar a entender, começar a ligar uma coisa com a outra. Então, quando você estiver nesse momento de louvor, esse momento de adoração, se entregue. Não se preocupa que o irmãozinho está aqui do teu lado, está vendo que você está ali chorando, você está assim... Não, meu amigo. Deixa o Espírito te levar, deixa Deus falar no teu coração, que aquilo ali é um momento seu com Deus, né? O culto, ele é feito, não é para mim, não é para você. O culto, você está lá, você está para o Senhor, você está ali para adorar a Deus. Sim. Tá? Então, lembre-se, você sai daqui, você pega teu carro, você vai até Sorocaba. Para quê? Eu não vou na igreja, não. Você vai ter um tempo de adoração ao Senhor, aquele tempo que você preparou para servir, para adorar o Senhor. E através da tua adoração, você vai... Deixando, né, fluir as coisas. Porque assim, é o que eu falo, primeira vez é sempre meio... Principalmente o lugar, né? Que assim, deve ter umas 3.000 pessoas. Então, é um lugar grande, que, nossa, depois fiquei começando a entender um pouco das coisas que eles fazem lá também. Achei uma coisa maravilhosa, fazendo coisas para criança. Vai ter, acho que agora, não sei se me falha a memória, mas já tem escola até a 4ª série, alguma coisa assim, não lembro algumas coisas que estou começando agora ali a aprender. Sim. Então, você vê isso sempre em prol ao próximo, né? Mas, assim, com relação ao início, realmente, não vou mentir, porque eu fiquei com vergonha. Pô, natural. Todo mundo... Mas ninguém está aí com você. Não. É eu com eu, sei. A mente mente, né? Sempre gosto de falar isso, né? A mente fica mentindo para você. Ih, que é isso? Agora já tô no quarto aqui, tô lá com a mãozona lá, tô nem aí, se for para chorar, chora, se for... Eu acho, nossa, e eleva muito, né? Então tenho gostado bastante. Agora, você imagina para mim, eu voltei a ministrar louvor na igreja, né? Deus estava me incomodando e eu voltei, e aí eu sou um dos responsáveis a levar a pessoa que está na nave da igreja a adorar o Senhor. E é uma responsabilidade muito grande, né? Qualquer errinho que você comete ali, já era, estragou tudo, entendeu? E às vezes você tem dificuldades, porque você está num ambiente que um quer bater palma, o outro não quer. Um quer ficar sentado, o outro fica em pé, o outro fica se mexendo. E aí você tem que interagir com aquelas pessoas que estão ali, né? É diferente de uma igreja maior como você está frequentando, 3.000 pessoas, que aquele que está lá na frente, já tem o cara não ele está ali como um profissional praticamente. Na música, da voz. Sim. Né? Eu não. Oratória, né? Eu tô como um adorador, assim. Né? Eu não sou profissional de canto, não sou profissional de oratória, porém eu tô ali para servir. Eu tô minha vida em serviço a Ele. E aí, vidas são alcançadas. E você vê, às vezes, as senhorinhas da igreja vêm falar, nossa, que coisa maravilhosa, a gente sentir a presença de Deus. Isso é gostoso, isso é gratificante, porque você foi usado para aquilo ali, né? Então, quando você estiver nesse momento, cara... Vai, deixa fluir. Se entrega, deixa fluir, né? Perguntas, não é como, mas tem cargos, né? Tem pastor, quem você falou, você é ministro. Quais são esses cargos? Para me entender, me fale um pouco, porque eu quero saber a sua trajetória, que daí dentro da igreja ali,
porque desde o seu chamado, como foi esse chamado, Tá. e você começar a estudar para chegar até o ministro, e se você quer chegar, que eu acredito que é o último, seria o pastor. A metodista ela é uma igreja de dons e ministérios, né? Separa por dons e por ministérios. Aí tem ministério de casais, ministério de administração, ministério de oração, com trabalho com crianças. E aí quando você se torna membro, existe um estudo que é feito na tua capacitação, aqui nos seus dons que você tem, né? O pastor, ele faz um estudo ali, olha, você está mais apto a fazer esse tipo de trabalho, mas não o que você vai fazer. Só que o que você escreveu, o que você respondeu, leva a que você seja aquilo. Sim. Ali. Então, desde que eu entrei na igreja, eu nunca fiquei sentado no banco. E como eu falei lá no começo, eu sempre fui uma pessoa ativa. Correto. Então, eu comecei a fazer parte do grupo de homens da igreja, que é onde eu fui acolhido. Porque não adianta você chegar numa igreja, gostar numa igreja grande, você chega lá, só que você entra e você sai sem ser percebido. Sim, com certeza. Estou errado? Não. Né? Apesar que já até me encontraram já lá. Pessoas da internet que me acompanham. Nossa, não sabia que você frequentava a minha igreja. Eu falei, pô, mas em 3 mil pessoas você me encontrar, então, você vai a entrar, raridade, então, obviamente. é a realidade. Não tem o que fazer. como. Não Muita tem gente. nem como você falar, poxa, o pastor não te viu. Porque aí ele necessita de auxiliadores, pessoas que estejam ali para fazer esse meio campo, né? Sim. Olha, você primeira vez, pega seu contato, seus dados. Eu fui recepcionado por esse grupo de homens e ali você já fica conhecendo mais as pessoas, já fica mais enturmado, que faz com que você fique mais consolidado naquele ambiente, aquele ambiente fica mais agradável para você. E daí eu fui nomeado a cargo de presidente da Sociedade de Homens. Você já tinha sido batizado? Já tinha sido batizado. Tá, batizado depois você me explica um pouco como funciona essa parte do batizado também. Que daí na evangélica é um chamado que você tem também, é isso? Não, basta você querer. Não, Querer. eu quero ser batizado. Você se sentir no coração que você quer ser batizado na igreja evangélica, naquela denominação que você frequenta, você... Não tem... Eu, como eu não tinha sido batizado como criança, porque a minha família não era costume batizar criança. E aí, quando eu comecei na igreja, teve um acampamento de carnaval, nós fomos no acampamento, e aí teve aquele momento que o pastor perguntou se as pessoas queriam ser batizadas, e eu falei, eu quero ser batizado. Aí eu fui batizado ali naquele acampamento, desci as águas, né? E dali para frente eu me tornei membro da Igreja Metodista. Isso nós estamos falando em começo de 2004, né? Certo. Carnaval 2004. E aí eu comecei a frequentar a Sociedade de Homens, virei coordenador da Sociedade de Homens. Depois dali eu também frequentava o Ministério de Oração. Parei, o meu mandato acabou, que era 2 anos, eu fui ser coordenador do Ministério de Oração da igreja. E ali muita coisa mudou, né? Os cultos de terça-feira, por conta dessa proatividade, desse jeito de fazer que eu tenho. E chegou cultos de ter 150 pessoas. Chegou culto quase que é o número de pessoas que tinha no domingo, 200 pessoas, né? Você tá com Que é o maior número... Você está com 3 mil, ali a nossa média é 200, 250 pessoas. Até por tamanho, né? Logicamente, não tem como comparar. Não sei, não saiu disso aí, mas nós queremos que vai mudar essa história. Enfim, aí comecei a coordenar o Ministério de Oração, fiquei por 3, 4 anos, até que trocou o pastor para a igreja, entrou um pastor mais tradicional do que o que era. O que era não é, o que era mais avivado, que era minha linha, né? E entrou um mais tradicional que meio que deu uma tesourada, né? E para eu não ter atrito com ele, já estava tendo, eu preferi dar uma pausa. Entreguei meu cargo e dei uma afastada da igreja. Fiquei 2 anos afastado. E eu fui como Elias na caverna, fui procurar outra igreja. Eu fui lá com o pastor Wando, que é meu amigo desde criança, e ali eu fui cuidado, fui tratado por 2 anos, até que trocou o pastor da igreja aqui. E aí eu fui no acampamento de carnaval levar meu filho, e o pastor que entrou me viu de canto, porque uma vez que você sai, o ser humano falho olha você com meio que de atravessado. Não, você não faz parte, quando devia ser o contrário, devia abraçar. Sim, Você obviamente. não sabe da vida da pessoa, você não sabe o que a pessoa está passando, certo?
não sabe por que ela saiu, por que ela tomou tal atitude, sem você chegar e perguntar para ela o que está acontecendo. Posso te ajudar, irmão? Em vez de apontar o dedo. Sim, com certeza. Em vez de apontar o dedo. E aí esse pastor, o pastor Eduardo, meu amigo, meu amigão, pastorzão, ele me viu, ele me ligou. Uma ou 2 semanas depois, eu preciso conversar com você. Eu vi que você está no livro aqui da igreja de Roldo mesmo, eu preciso conversar com você. Como você está como membro da igreja ainda, eu tinha afastado, não tinha saído. Então, você é minha ovelha, eu preciso conversar com você. E aí, tá, marcamos a minha casa. Nunca tinha visto, nunca tinha conversado, eu sabia que ele era pastor da igreja. Aí ele chegou na minha sala, sentou no meu falou, tudo bem, sei o quê. E aí ele começou a falar. Mas não era o pastor Eduardo que estava falando. Você acha que ele foi da minha casa e falou para mim assim, não, vamos voltar, a igreja está precisando de mim. A conversa dele foi o seguinte, o ministério que eu dei na tua mão, você abandonou. Quantas vidas deixaram de ser alcançadas por conta da tua rebeldia? Nossa, que paulada. Que paulada. Mas não era ele que estava falando. Eu sei. Entendeu? Eu sei. E aí, cara, aquilo ali me derrubou de uma maneira, ele não me alisou, não. Você achava, né? Até não, você achou que seria lá para... Ele foi na sala da minha casa e desceu o porrete. Sem dó, sem me conhecer. Porque não era o pastor Eduardo que estava falando. Entendeu? O Espírito Santo através da vida dele. Porque sabia o que eu precisava ouvir. Você foi rebelde, você foi teimoso, você jogou o ministério que eu dei nas suas mãos fora. Agora você vai voltar. Você vai baixar a cabeça, vai baixar a bola. Vai ter que pedir perdão. Um monte de gente. Nossa Senhora. Para que você seja aceito novamente. Derrubar ego, né? Rapaz, você não faz ideia. Derrubar ego. Faz ideia, entendeu? Porque eu tinha uma função de destaque na igreja. Aí eu voltei com o famoso rabinho entre as pernas. As pessoas tudo olhando de olho virado para mim, de cara feia. Sentei lá no meu banquinho. Sempre tive um lugarzinho que eu sempre sentei. E ali eu fiquei. E as pessoas olhando e o couro comendo. E eu escutando. Até que foi um dia, um pastor de fora, convidado pelo pastor Eduardo, e foi pregar sobre o filho pródigo. Você já leu a história do filho pródigo? Não. Lucas 15, anota aí para você ler. Lucas 15? Muito bom. A história do filho pródigo fala de um filho, de um pai que tinha 2 filhos, e um dos filhos pediu a parte dele na herança. Ah, já. Como é que você vai pedir a parte da herança se seu pai não morreu? Entendeu? Então, além dele querer, que não era dele ainda, ele estava desejando a morte do pai. E esse filho saiu, foi visitar, segundo a palavra, as coisas do mundo. Sim. E ali ele comeu comida de porcos, segundo a palavra, ele foi... perdeu tudo, ele foi... Torrou tudo o dinheiro. Você tem que ler a história. Eu cheguei a ler, que nunca consigo associar... Então, aí, a gente sempre, quando você ouve a palavra, André, se um dia você estiver na igreja, vamos falar de Lucas 15, vamos falar do filho pródigo para você. Uma história linda, maravilhosa, que muitos pregadores falam, já pregaram sobre essa mensagem. Só que esse pastor ele não pregou sobre o filho pródigo, ele pregou sobre o irmão mais velho, que é aquele que tinha ficado na casa. E não achou justo que o outro gastou todo o dinheiro. Exatamente, o filho mais velho não gostou que o outro saiu, que gastou, entendeu? E aí Deus fala para ele, não, mas você está comigo, você tem tudo que eu tenho, né? Mas você tem que estar feliz com o teu irmão que foi e voltou. E você tem que receber ele de braço aberto. Pô, cara, olhou pra caramba pra você mesmo, hein? Rapaz. Tô puta tapa na cara, né, Edu? Ó, aqui, ó. Chega a arrepiar, cara. Arrepiar aquela mensagem que o pastor trouxe pra igreja. E ele nem era daqui, né? Não, ele não era daqui, ele não sabia da história. E aí naquele culto foi um quebrantar. Eu levantei de onde eu estava, fui pedir perdão para 3, 4, 5. E dali a pouco as pessoas começaram a vir no meu lugar, pedir perdão. Entendeu? E aí tinha gente que eu não gostava da igreja, que eu achava que era dono da igreja, né? Tinha aquela coisa de... Ego de novo. Ego de novo. É foda, né? Quebrar e essas isso. pessoas que eu tive que pedir perdão, André. Mas é assim pra quebrar ego, né? Não tem como. Essas pessoas que eu tive que pedir perdão. E hoje tem 2 dessas pessoas que eu amo de paixão na minha igreja. Eu já falei para eles, né? Aí Deus mudou tudo que era de ruim, como se fosse como que a gente Você estava guardando aqui dentro, né? Não. Que a gente, você não gosta daquela pessoa,
Então você não quer chegar perto, não quer estar junto, não quer... Na verdade, você está falando mais de você do que da própria pessoa, Exatamente. né? É uma coisa dentro de você, né? Você tem aquele negócio de um bloqueio com a pessoa. E aí não, aí Deus mudou tudo isso. Tudo isso. E o que aconteceu? A partir daí, eu voltei a frequentar, eu já estava frequentando, mas eu voltei, levantei a cabeça, né? As pessoas começaram a me olhar com outros olhos. E aí esse pastor Eduardo, ele me indicou o caminho certo que eu tinha que seguir dentro do ministério, dentro da igreja. Não era na oração, não era nos homens, não era na parte administrativa. Bom, que é a sua área também, que né? é minha área. E aí é onde eu me encontrei, entendeu? É uma área extremamente delicada, porque você cuida de toda a estrutura, você cuida de toda a parte documental, a parte de manutenção, tudo que vai se fazer tem que passar por mim na igreja, entendeu? E aí Deus me colocou num lugar de destaque, vamos dizer assim. Não que cargo seja qualquer coisa, porém um lugar de respeito, que as pessoas hoje me respeitam. É um lugar que eu sou respeitado, eu sou amado, eu sou cuidado, entendeu? Tudo por conta da vida desse pastor Eduardo, que além de ser um excelente pastor, é um amigo, né? Frequenta a minha casa, frequenta a casa dele, me ajudou muito. Ele é pastor e também foi diretor de uma multinacional. Ele abandonou um emprego, um salário gigantesco para ser pastor por conta do chamado de ser pastor. E aí eu utilizei muito, me beneficiei dessa questão administrativa dele no meu trabalho, na minha vida. E aí aquilo ali nos aproximou muito. Hoje ele não está mais aqui, porque na igreja metodista o bispo que escolhe onde o pastor vai ficar, não é aquela questão, não, eu sou pastor, eu vou ficar aqui até... Não, ali quem direciona você é o chefe, é o bispo. Bispo. Essa igreja está precisando do seu trabalho, não tira você daqui, bota para lá, bota. Então vai fazendo assim. Hoje ele está em Santo André, mas nós ainda temos muito contato, né? Quando eu preciso ter uma dúvida, coisa, eu vou para ele que me recorro, porque por conta da proximidade que tem. Né? Entendi. Então hoje isso tudo mudou. Mas como você... Bom, vamos voltar um pouquinho atrás, quando eu falei, né? Quais seriam os cargos hoje, né, que tem dentro de que você falou, né? Então seria o quê? Vamos falar da minha igreja. Tá. Nós temos os pastores que são nomeados. Eles são um cargo mais alto. Sim. Eles não são aquele, eu abri igreja, eu vou tornar pastor presidente. Não. Lá eles são nomeados pelo bispo. A igreja metodista, ela é uma denominação grande, que tem várias igrejas, e tem um coordenador que é o bispo, e abaixo dele são outros pastores, né? Então ele que nomeia. Então quem é dirigente é o pastor. Ele que é o presidente, ele que comanda, e nós somos subordinados a ele. Aí abaixo do pastor, aí tem os ministérios, né? Aquilo que eu te falei. Né? Sim. A igreja tem a escola dominical, tem a administração, tem oração, tem os flashes que eu trabalho com criança, tem ação social, tem os casais, e cada ministério tem o seu coordenador. Tá? Como é que elege esse coordenador? Primeiro você tem que ter a vontade de trabalhar. Começa aí. Então você tem que desprender um período da sua vida. Você vai se dizer, não, eu quero trabalhar, porque você tem que estar ali para servir. Né? Se Jesus serviu, por que você não vai servir? Então você tem que estar para servir. Ficar sentado no banco não adianta nada. Uhum. Aí você vai conhecer os bastidores e aí você vai testar a sua fé, né? Você vai ter gente que vai ser contra aquilo que você pensa. E aí você vai ter divergências de pensamentos, mas aí aquele que é o cabeça que vai indicar tudo, Sim. Jesus Cristo. E aí você tem os coordenadores dos ministérios, que são todos subordinados ao pastor. Esses coordenadores dos ministérios da nossa igreja, que é chamado a CLAM, Comissão Local de Ação Missionária. Nós somos a liderança da igreja. Certo. Passa por nós tudo o que vai acontecer na igreja, com os caminhos que vão ser feitos, as programações. Aí dali a gente leva tudo aquilo que nós meio que mastigamos para o concílio. O concílio é a igreja toda que vai votar aquilo que a CLAM definiu. A maioria das vezes, 99% das vezes, o que foi decidido na CLAM, o concílio aprova, porque eles entendem que a liderança da igreja está ali para isso. Sim. Né? Então a nossa igreja é organizada dessa maneira.
Dessa maneira, não fica só para uma pessoa coisa. definir. O pastor, praticamente, ele não define nada. E você, você foi na parte administrativa, porém, que nem eu vi você cantando. Daí você é mais um coisa ou foi uma Não, eu cantar, eu faço eventualidade? parte. Eu faço parte do Ministério de Louvor da igreja. Né? Eu sou um membro do Ministério de Louvor que tem um líder, que é o Lucas. Né? Eu sou subordinado a ele. No meu ministério, o ministério que eu cuido, o ministério que eu sou o responsável, aí tem os subordinados a mim, né? Tudo que for fazer, conversa comigo, porque eu sou o coordenador. Assim como o louvor é o Lucas. Eu canto, eu ministro. Eu faço parte do Ministério do Louvor, assim como outros músicos, outras pessoas que ali estão. Então ali, eu só estou doando meu tempo para fazer a obra naquele ministério. Não é o meu cargo que eu tenho, que é administrativo, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu tenho duas funções. Isso que eu ia perguntar realmente. Duas funções. Podia ter 3, podia ter 4, podia ter 5. Demanda muito tempo? Do seu, vamos falar, semana, né? Demanda, principalmente na parte administrativa, né? Que você não, durante o dia você está lá no seu serviço. Aí que mas depois você dá um pulinho também. Dá um pulinho ali, porque tem alguma coisa a fazer, se tem uma obra fazendo, então recorre a mim, as decisões financeiras, tudo é o que tem que tomar. Sim. Né? Mas na parte do louvor, por exemplo, você tem que ensaiar na segunda-feira, 7 horas da noite você tem que estar lá ensaiando se você está na escala. E no domingo, o culto começa às 7, você está lá às 4h30, 5 horas da tarde, você tem que estar ali. Seja sol, chuva, você pode estar tendo algum evento na tua casa, você tem que sair, você tem que estar lá. Porque é a tua responsabilidade. Tá, então, agora eu tenho uma pergunta muito... Acho que é forte a palavra certa, que assim, que eu nunca consegui meio que entender. Como você escuta esse chamado, como Deus conversa com você? Como você entender que é Deus conversando com você? Não sei se eu consegui me explicar direito, sim, sabe? É uma dúvida que muita pessoa tem. Você falou assim que na hora que você estava indo caminhando para fazer o pagamento, Deus conversou contigo. Como você sabe que Deus conversou contigo? Cara, isso é uma coisa muito íntima, muito pessoal, de pessoa para pessoa. Mas Deus vai falar com você através da palavra. Entendeu? Deus vai falar com você através da palavra. Eu não ouço Deus falar comigo, mas também você não lê a Bíblia. Então você não tem como ouvir, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus vai falar com você através da palavra. Entendeu? E aí, em oração, você começa a orar às vezes, não sei se você tem essa prática de orar. Sim, todo dia de manhã. Então você tem essa prática, você começa a orar, daqui a pouco você para. E aquilo que você começou a falar começa a vir na tua mente. Algumas coisas. Né? Deus, me dá uma direção, um assunto que eu tenho que tratar com um funcionário, uma decisão que eu tenho que tratar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E aí, entrego na tua mão em nome de Jesus, amém. Aí dali a pouco começa a vir algumas coisas na sua mente, de como direcionar. Aquilo que você orou, sem você perceber. Começa a... É que eu me questiono, por isso que eu acho que é tão complexo, né? Que assim, primeira coisa, eu peço sempre, toda vez que venha por uma palavra, tudo. Aí daí vem a palavra. Será que é essa mesma palavra para mim? Será que é minha mente que está mentindo? Tem? É aquele negócio, né? Você pede pra Deus, ele não vai te dar aquilo, ele vai te dar a lama, né? Não, com certeza. A lama também. Então, às vezes a gente... Tem uns que falam, né? Você pede coragem, ele não vai te dar coragem, ele vai te dar a oportunidade de ser corajoso, né? Então, mas tudo isso aí são direções que ele vai te dando. E aí que você vai começar a compreender que aquilo ali Deus falou com você. Eu, nessa questão minha do apartamento, foi assim, audível nos meus ouvidos. Então, acho que é isso que muitas vezes eu fico esperando ser audível. Então, mas vai acontecer um dia com você. Vai acontecer. Você está no caminho certo. Vai acontecer. Isso acontece com o evangélico, acontece com o católico. Com todos, Entendeu? E ele vai falar. Você vai ouvir. Foi audível. Não entregue o valor todo. Entendeu? Não entregue o valor todo. E aí a minha esposa falou a mesma coisa que você falaria para mim, mas você será não que na sua combinou cabeça, com ela? não era sua mente? Não, você não combinou com ela? Mas o dinheiro é dela, o apartamento é dela. Quem vai ter que definir é ela. E quem me falou para não dar, eu confio. Entendeu? E outras coisas mais, né? Outras coisas mais que direcionamento, as coisas que acontecem na nossa vida. Eu falo por mim, no meu trabalho, as coisas que acontecem. Por exemplo,
no meu ramo você perde um cliente, entra outro cliente, abre uma empresa, fecha uma empresa, né? E eu nunca, desde que eu abri o escritório, nunca fechei um mês com o valor de receita inferior ao mês anterior. Por mais que tenha a troca de clientes, perdi um cliente hoje. Entra outro amanhã. Teve um problema com o seu funcionário, eu não gostei de como ele me tratou. Eu tenho um amigo que se formou, vai abrir escritório, eu vou trabalhar com ele. Fulano faz um preço menor do que o seu para mim, eu vou trabalhar com ele. Então, sempre tem a troca. E eu não seguro ninguém, porque às vezes o concorrente fica lá aprendendo. Cara, porque eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu? Eu confio naquele que abriu a porta para mim. Acho que teve uma vez que eu tive uma experiência, até compartilhar contigo. Não foi recente até, foi 2024. Porque aconteceu, eu tive de 23 para 24 muitos problemas, né? O falecimento do meu pai, o meu divórcio, aí um processo que eu recebi em Goiás que eu não tinha nada a ver com isso, mas tudo vai calhando tudo junto ali, né? A hora que virou o ano, eu falei assim, puta, graças a Deus, vai... Não, o que aconteceu? Saí do Simples Nacional e fui para... Presumido. Mas você sabe por quê? Por conta de dívida, por conta de... Eu trabalhava no e-commerce muito forte. Você fatura muito alto, faturamento mas só que com margem de lucro muito pequena. Uhum. Bom, chegou uma hora que eu falei assim, ferrou, né? Falei assim, agora não tem, porque assim, bom, sua tributação, todas as coisas, muda praticamente... Muda tudo. Você tem que mexer com margem de lucro. E fora que o valor vai lá em cima, né? Daí chegou uma hora que, tive que fazer a mesma coisa que nem você. Eu tinha um centro de distribuição, comecei a ter que vender tudo, vender carro. Falei assim, eu sei que vou ter que voltar para o zero. Mas chegou num momento em março, lembro até hoje, falei, não tem mais como fugir. Não tem da onde tirar dinheiro, né? E eu só tinha essa van naquele momento ali que agregado valor alto, né? E umas 2 horas da manhã eu cheguei, joelhar no chão, na cama de coisa, falei, Deus, eu sei que eu estou aqui, mas me ajuda. Eu não estou pedindo para não passar por isso, mas me deixa respirar um pouco. E no dia seguinte apareceu o cara para comprar à vista o carro, cara. Esse dia foi para mim, nossa, falei assim, cara, conversou comigo realmente, né? Você fala que você não consegue ouvir. Não, é que você quer audível, né? Ninguém veio numa resposta no dia seguinte, foi a forma dele trabalhar. Sim. A gente quer que apareça uma imagem, a gente quer que venha conversar, esquece, né? Não. Gostaríamos, né, que acontecesse dessa forma, imagina. Não. Assim, viu? Mas pode acontecer, viu, filho? Sim. De alguém ligar para você De outras pessoas e falar assim para você, Deus mandou te falar isso é isso. Deus fala... Entendeu? Eu espero que um dia você, no culto que você estiver, ou igreja, o pastor levanta, ô carequinha, levanta aí. Você levanta. Aí você levanta. Deus mandou falar isso, aquilo para você. E coisa íntima, que só você sabe, que só você orou. Aí Deus falando. Daí não Deus tem está usando uma pessoa. Mas não é Deus falando. Não é Deus falando no teu ouvido, mas é alguém sendo usado. Já foi usado. Isso já aconteceu muito. Assim, foi bizarro. Entendeu? Você? Nunca tinha visto na minha vida, nunca. A gente tava num café de negócios assim, nunca vi, até achei que ele queria me prospectar. Ele chegou no meu braço e falou, preciso falar um negócio pra você. Eu falei, fala, né? Prazer. Ele falou, não sei seu nome, não sei quem é você, mas eu preciso te falar um negócio. Ele pegou e falou lá, e fez total sentido, assim, era coisa assim que não tinha nem como ele saber, a gente nunca tinha sido visto, fez muito sentido. Tipo, Isso acontece. Não, isso que a gente... É óbvio que a gente vai sempre se questionar, né? Que nem você já está num patamar muito mais elevado do que o meu, espiritualmente, vamos dizer assim. Não, não é isso a palavra certa. Você está na melhor fase. É a fase de conhecimento. É a fase que você está mais querendo aprender. Entendeu? Eu, vamos dizer, estou mais calejado. Eu estou numa fase perigosa. Verdade. De se acomodar? Estou numa fase perigosa. Entendeu? Estou numa fase perigosa, é se acomodar. Às vezes você entendi. Fica sem porque até assim, eu me questiono bastante com relação ao livro, né? Que eu falei que estou escrevendo o livro, já está na mão da editora. Até ontem, conversando com ela, ela falou, André, li as 15 páginas primeiro sua aqui, excelente e tudo. Eu falei assim, mas será, cara? Não estou botando meio uma fé. Eu falei assim, pelo amor de Deus, cara. Tá isso, as pessoas estão precisando muito disso.
mas fica aquele medo, parece coisa, Deus, conversa comigo, é isso que eu tenho que fazer? Pode ter alguma coisa ali que não seja aquilo que você pensa hoje, talvez, né? Mas vai funcionar para alguém, André. O que aconteceu com você? Se é um livro de autoajuda, você não vai falar de uma autoajuda daquilo que você não sabe. Sim, com certeza. Você entendeu? Mas será que vai que assim, quando eu comecei a ir para a internet, que muitas vezes as pessoas nem entendem muito, né, tanto o desconforto produtivo, quanto você vê lá no meu Instagram, os bom dia, bom dia, bom dia, começou uma vivência que eu tive espiritual, e daí eu quis compartilhar. Nessa aí já não tinha nem, acho que 800, 900 pessoas no meu Instagram. Aí várias pessoas, nossa, me identifiquei com essa mensagem, papapá. Falei assim, tá, então vou começar a fazer mais uma, outra. Hoje minhas redes sociais estão quase 14 mil seguidores. E muitas vezes eu falo assim, cara, vou parar. Daí Deus manda umas 5 mensagens para mim assim, você me ajudou, eu queria me suicidar, eu queria isso, aquilo ali, sorte que chegou a sua mensagem para mim. Eu falei, cara, não posso parar, cara, Deus quer isso de mim mesmo, cara. Você está sendo lapidado para alguma grande, coisa, né? algo maior, entendeu? E aí você vai perceber que Deus vai falar ao teu coração. Quanto antes você vai entender o seu chamado, aquilo que Ele quer para você. Você já está no caminho certo, entendeu? Já está no caminho certo. O único problema que eu vejo para você hoje é que você precisa se enturmar onde você está frequentando. Talvez lá eles trabalhem com células, tá? Então você tem que ver um lugar desse para você começar a frequentar, porque daí você vai num grupo menor de pessoas. E aí aquele grupo menor de pessoas vai te ajudar na tua caminhada. Aqui em São Roque é ali no Flórida, do mesmo segmento, então, né? Mas eu não sei, acho que eu não encontrei tanto lá naquela multidão de gente, aquela mas aquele energia. Multidão de gente é só um complemento do que acontece no pequeno. Sim, com certeza. O pequeno é mais importante do que aquele multidão de gente, sabia? Não sabia. Sim. Porque no pequeno que as coisas acontecem. É no pequeno que as dificuldades aparecem. É no pequeno que você vai ver uma pessoa que está precisando. No pequeno que você vai ver uma pessoa que está doente que foi curada. Entendeu? É no pequeno que você vai ver. Lá no grande... é tudo mutuado, todo mundo junto. Pastor Malemar te vê. Não vê. 3 mil pessoas ainda. Agora, se você está no grupo só pequeno... telões, é por telões ainda. O grupo pequeno tem um líder. E esse líder se reporta a alguém que vai chegar ao pastor. Então, se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa para esclarecer, esse grupo vai te ajudar e vai te levar até ele. Entendeu? Diferente de mim, numa igreja pequena, que você sai do culto, você cumprimenta o pastor. Entendeu? Você cumprimenta. Como é que você está? Como é que é teu nome, entendeu? Aí se você tiver alguma coisa, você já vai falar para ele vai agendar com você e vai cuidar de você. Uma igreja grande é mais difícil por conta disso, né? Nós temos a Comunhão Rara aqui, que é uma igreja grande de São Roque, do pastor Wanda. Você pode ver que ele tem vários pastores auxiliares a ele, vários departamentos que aí essas pessoas que vão cuidar de você até chegar nele, porque é grande, não tem como ele administrar tudo. Eu cheguei a ser convidado uma vez para ir lá, mas eu ainda tinha na época esse preconceito. Não, né? vá lá, vá na minha. Você já está mais uma vez convidado a participar de um Minha prima frequenta lá na sua. Quem que é sua prima? Adriana Pessota. Com a Adilson. Adilson? É? Nossa, Adilson. Adriana é minha prima. Adilson. Acho que os filhos dele também já estão falando, né? O Felipe já vai virar pastor, né? Felipe vai virar já? Já está estudando para o pastoreio. O Adilson foi um dos caras que me abraçou na igreja. Quando eu saí do Ministério da Oração, quem assumiu foi ele, é meu pedido. Ele que assumiu o ministério que eu abandonei, foi ele que me cuidou. Então, o Adilson, eu já falei para eles, eu frequentava a casa dele muito. A própria palavra diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? E o Adilson é assim para mim. É um amigo mais chegado que eu tenho muito mais afinidade dele, às vezes, até com meus 2 irmãos. Com o Adilson. É um cara que... Amigo você escolhe, né? Irmão não, né? É um cara que a gente brinca tudo, mas tem um respeito mútuo, tanto para mim como para ele. Teve em casa agora, no final do ano passado, fazendo uma reforma que eu fiz lá, e ele que fez para mim. Então é um cara que, para mim, consideração imensa, né? Frequentamos muito a casa deles quando eles moravam lá em cima no Jardim Meni lá. Sim, eu moro ali naquela rua. Saía da igreja e ia para casa dele, era o ponto de encontro, né? Então eu vi os pequenininhos, o Tiago e o Felipe, crescer, desde pequenininho. Aí, por conta das coisas, afastou um pouco, mas o carinho, a admiração que eu tenho por ele... Continuou mesmo, mais, né?
Bom, já chegamos praticamente aqui a 1 hora e tem aquela... Sério? Opa! Nossa! Eu só passava Rapaz! voando. Será que foi daria para produtivo? fazer? Aí, ó. Bem isso aí, ó. Desconforto Não, mas vamos produtivo, falar né? um pouco. Eu queria falar um pouco agora do que eu penso da vida. Pode, óbvio. Sobre, Vamos lá. sobre a maneira que eu escolhi viver o meu dia a dia. Sim. Talvez vá funcionar para você ou para outras pessoas. Com certeza. Do seu Deixa eu podcast, né? Eu tenho meu escritório, graças a Deus está bem. Tem minha casa, meu carro, meus filhos já encaminhados. E aí eu tenho hoje como meta de vida eu trabalho, eu guardo, eu gasto. Viajando. É bom viajar, é bom. Você estava viajando agora. Você não pensa recentemente, no futuro, cara? Meu futuro está na mão do Senhor. Entendeu? E para Ele... não sei, Guardar, muitas vezes você não sabe no dia seguinte, Eu não né? sei o que vai acontecer comigo amanhã, André. Isso eu costumo falar para muita gente, cara. Então, isso aí pode ser que até que ajude alguém. Eu tenho vários amigos que tem guarda, compra e não faz uma viagem com a esposa. Que não tem um jantar romântico com a esposa. Entendeu? Eu não. Eu trabalho, eu ganho, tenho um bom rendimento e junto para eu passear com elas. Com a minha filha, com a minha esposa, né? Ah, mas você não tem preocupação com o futuro, de ter uma aposentadoria? Cara, eu não tenho. Tenho porque eu não sei o que vai ser amanhã. Hoje eu me cuido, estou me tratando, cuidando do peso, fazendo academia, cuidando da minha saúde, da minha vida, para que eu tenha uma qualidade de vida mais para frente, né? Melhor do que muitos que a gente vê por aí hoje. Porém, o meu estilo de vida é que trabalho, ganho, e vou curtir aquilo que eu tenho, não ficar juntando. Viver o momento, né? Eu vivo o hoje, as coisas do hoje. Fiz alguns cursos de milha, algumas coisas para poder entender como trabalhar com o meu cartão de crédito, como juntar mais para poder cada dia estar mais viajando, né? Tive agora, recente, fiz uma viagem maravilhosa de navio com os amigos que a gente jamais imaginou estar junto viajando. Foi maravilhoso, uma viagem espetacular. E eu acompanhei. Saí dessa... Cheguei em casa, já comprei a outra. Ah, já emendou a outra já. Mês que vem. Mês que vem eu completo 30 anos de casado, então eu vou comemorar com a esposa, com a minha filha. Nós vamos fazer mais uma viagem para fora, né? E aí voltando dessa, já vou juntar mais algumas pilhas, já vou comprar a próxima, que meus amigos já compraram. Memória, né, cara? Meus amigos já compraram a próxima para o final do ano também. Então, minha meta agora, a próxima é trabalhar agora esse março, abril, maio, que eu tenho imposto de renda, que eu ganho dinheiro extra, juntar para poder... tem pessoas que vão acusar isso falando que é meio irresponsabilidade, né? Mas eu concordo com você, porque assim, você não sabe no dia seguinte, muitas vezes você pode ter um infarto, ficar de cama, pelo menos as memórias sempre vão ficar. Também compactuo bastante com esse pensamento, né? Até inclusive ano passado viajei pra cacete, gosto muito de natureza, gosto de me conectar, né? O seu estilo é diferente do meu, né? Você quer mais natureza, você tem um carro próprio para isso, eu tenho visto as suas postagens, né? Fazendo comida na natureza, eu acho bacana demais. Não que seja só isso, já foi muito mais que assim, quando eu era casado, era mais voltado para a esposa, né? Vamos para um resort, vamos fazer um navio, alguma coisa assim. E depois, como sozinho, é onde me encontrei bastante com esse negócio de natureza, caminhada, travessias. Então, também compacto. Arruma outra. Ah, tá na hora, já disse que tá na hora, né? Tô querendo arrumar. Aí é lógico, não sei que vou ter que abrir mão, sim, mas vai ficar na minha memória. Talvez não. Não sei, Deus pertence, né? Como fala, Deus pertence. Não, cara, eu não estou muito preocupado quanto a isso. Se precisar mudar, não tem problema, porque também vou gostar do resort, eu gosto do navio. Sim. Não vou falar para você que, não, só gosto de sofrer. Não. Mas no momento, tá aí, por enquanto. Cara, você vai falar, alguém pode achar irresponsável. Meu, sinceramente, eu já tenho 40, eu estou indo para 49 esse ano. Né? Meus filhos, minha filha tem 21, o Gabriel tem 26. Meus filhos já foram diversos lugares que filhos de milionários não conhecem. Milionário que eu digo, de gente de muita grana, que tem muita posse, entendeu? E não conhece. Por quê? Porque adquirir. E a palavra fala, não juntai tesouros onde a traça e a ferrugem corroem. Sim. Entendeu? Então eu procuro dar para eles experiência de vida, né? Experiência, vivência,
Hoje eu tenho uma menina de 21 anos, eu posso largar ela daqui, ela vai para qualquer lugar do mundo, sem dificuldade nenhuma. Uma garota de 21 anos. Por quê? Por conta da experiência que ela tem. Falo, filha, eu vou comprar uma passagem, você vai pro Japão amanhã. Tá bom, pai. Ela vai. Não tem problema nenhum. E tem pessoas da idade dela, amigas dela, que não conseguem sair De São Roque. de São Roque, Eu vai sei, para São sim. Paulo. Vai para São Paulo, entendeu? Tem muita gente bloqueada em São Roque, né? Então, não consegue ir para São Paulo. E aí você tem diversos amigos que tem, junta, não faz nada, não curte nada, só trabalha, entendeu? Mas eu prefiro assim, tudo bem, mas a vida tá passando. A vida tá Eu passando. gosto de lembrar muito que o meu pai falava, né? De tipo, ai, não, tem que juntar. Chegou no final da vida dele, com leucemia, né? Lutando com câncer. Ai, na hora que eu sarar, eu vou aproveitar. Não aproveitou. Então, e eu cortando o cabelo no meu cabeleireiro, ele contou a história de um cara, de um empresário de São Roque, que trabalhou. A hora que juntou o dinheiro, em vez de ele pegar e gastar com a esposa, ele comprou um outro terreno do lado da casa dele e gastou tudo que tinha. Daqui a pouco a esposa ficou doente e puf, morreu. Tá, de uma hora para outra morreu. E o cara ficou sozinho, com o terreno, com as coisas, com o dinheiro. Sem memória nenhuma. Não aproveitou nada. Né? E a palavra dele para o meu cabeleireiro foi a seguinte: se eu pudesse voltar atrás, tinha feito tudo diferente. Eu escuto muito isso aí aqui. Tinha feito tudo diferente. Entendeu? Então eu posso bater com as botas amanhã. Né? Vou para a glória. Mas a minha parte aqui eu tenho certeza que eu fiz. Né? Ficou em Curti memória minha para vida, nós. eu fiz as minhas coisas. Porque o que eu tenho, o que eu preciso hoje para viver é isso. Curto andar de moto, me encontrei na trilha. Tem um amigo lá, meu vizinho Hamilton, meu parceirão, que não só a moto, mas também a questão da saúde, de me cuidar, foi através da influência dele, o Hamilton, que treina comigo lá, né? Ele é um pouco radical, acho que é até um pouco radical, né? Mas é o jeito dele, eu tenho o meu jeito. Mas me influenciou bastante e hoje a moto me leva a muitos lugares, que você gosta de trilha, né? Sim. Se posso te recomendar um lugar, vá para Canastra. Já, março, estamos marcados já. Vou fazer a travessia da Serra da Canastra, mas daí do 4x4, né? Sim, mas mesmo assim você vai curtir demais. Já está agendado e essa semana Carrancas. Sabadão estou indo para Carrancas. Carrancas, onde é? Minas Gerais. Minas. Também parque, deve ter umas 60 cachoeiras lá. Então eu tenho... Mas Milton é gente boa, gosto dele. Conheci há muitos anos. Faço a minha academia, faço a minha atividade física, ando de moto todo final de semana. Tenho a minha vida com Deus, tenho o meu trabalho e... Então posso fazer a pergunta final? Faça. Né, Edu? Essa é uma perguntinha de boa, né? Como você gostaria de ser lembrado no futuro? Apesar de você já ter acabado falando uma boa parte, como você gostaria de ser lembrado no futuro? Cara, boa pergunta. A gente não sabe, né? Não sabe, mas deve ser triste você morrer e chegar no velório só tá a tua família. Seu irmão, sua irmã, seus filhos e mais ninguém. Eu acredito que comigo não vai ser assim. Se eu morrer amanhã, acredito que o velório vai estar cheio de gente, porque eu devo ter marcado a vida de muitas pessoas. Né? Então, significa que você deixou uma marca. Seja ela positiva ou negativa, você vai ser lembrado. Né? E eu sou muito conhecido em São Paulo. Conheço muita gente. Então, acredito que se eu morrer amanhã, o velório vai estar cheio de gente. Então, já deixou um legado. Alguma coisa positiva eu fiz nessa vida. Né? Alguma coisa positiva eu fiz nessa vida. Seja ela na minha igreja, com a minha família, com o pessoal da trilha, que tem uns chatos que fica atormentando a gente, chamando a gente de roia. Mas faz parte do já negócio. Me chamaram, eu já andei também. Faz moto. parte do negócio. Então, mesmo assim, você tem certeza que sou muito querido no lugar que eu frequento. Tem sempre o que tem divergência de pensamento com você. Você não pode agradar ninguém, agrada todo mundo. Mas acredito que se acontecesse algo comigo, entre hoje ou amanhã, eu tenho certeza que seria lembrado por muitos. Agora, o que de positivo eu fiz? Deixa cada um responda por si. Talvez seja a minha contribuição
para os empresários de São Roque, as empresas que eu cuido, meus amigos, né? Eu já ajudei muita gente. Eu já ensinei muita gente a trabalhar, já ajudei muita gente a sair do zero a ser alguém na vida. Tá? Então, se você perguntar em São Roque o Fischer, todo mundo vai saber quem é o Fischer. Né? E uma mensagem final para quem tem esse desconforto, né? Que não deixa de ser o nome do podcast, né? Desconforto. Essa câmera aqui é sua. Se quiser deixar algum recado para alguém, fique à vontade. Não, um recado não é recado para alguém, né? Um recado assim é para todos, né? Eu acho que o que eu posso falar para você é que a tua vida está passando. Que você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e que você não deixe para você deixar sobrar para que você possa fazer alguma coisa amanhã. Se você for esperar sobrar, não vai sobrar, porque sempre você vai ter alguma coisa para fazer. Então, se você tem filho, se você tem esposa, nunca se esqueça que o tempo passa para eles e passa para você também. E é um piscar de olhos. Né? E que Deus possa estar cuidando da tua vida, da tua casa, e que você se encontre, não só financeiramente, profissionalmente, mas também espiritualmente. Que Deus te abençoe. William, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu gostei muito. Poderia ter ficado aqui até umas 2 horas. Rapaz, tranquilamente. Uma hora e 10, indo passou. Passa tempo voando, né? Quando o assunto é gostoso, flui, né? Então, espero vocês até o próximo episódio. Abraço.